Tendo sido constatada a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária e, de acordo com o artigo 140 do parágrafo 3º do Regimento Interno, convoca para as 14h30 a sessão extraordinária com a seguinte ordem do dia. Em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei complementar número 58A de 2018. Projeto de lei número 582 de 2013. 14h30. Agora ela vai só convocar. Projeto de lei número 895 de 2014. Projeto de lei número 1465 de 2015. Projeto de lei número 284 de 2017. Projeto de lei número 314 de 2017. Projeto de lei número 324 de 2017. Projeto de lei número 386 de 2017. Projeto de lei 400 de 2017. Projeto de lei 405 de 2017. Projeto de lei número 468 de 2017. Projeto de lei 488 de 2017. Projeto de lei número 506 de 2017. Não me pergunta, não. Projeto de lei número 508 de 2017. 568 de 2017. Projeto de lei número 524 de 2017. Projeto de lei 780 de 2018. Projeto de decreto legislativo número 70 de 2017. Projeto de decreto legislativo número 74 de 2017. Projeto de decreto legislativo número 79 de 2017. Projeto de decreto legislativo número 84 de 2018. Projeto de decreto legislativo número 94 de 2018. Projeto de decreto legislativo 100 de 2018. Projeto de resolução número 10 de 2017. Projeto de lei número 432 de 2013. Projeto de lei número 1689 de 2015. Projeto de lei 271 de 2017. Projeto de lei número 639 de 2017. Projeto de lei número 390 de 2017. Projeto de lei número 398 de 2017. Projeto de lei número 552 de 2017. Projeto de lei número 554 de 2017. São 34 ou 5? Tudo maioria 5. Projeto de lei
número 663. 663 de 2017. Projeto de decreto legislativo número 97 de 2018. Projeto de decreto legislativo número 103 de 2018. Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido a nobre vereadora Rosa Fernandes para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 38ª sessão ordinária, 23 de maio de 2018. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, e Rocal, a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Leandro Lira, Otônio de Paula, Ítalo Ciba, César Maia, Júnior da Lucinha, Luiz Carlos Ramos Filho, Rocal, Wellington Dias, 8, assume a presidência o senhor vereador Rocal e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Wellington Dias, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 17h08. Aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Pela ordem, vereadora Rosa Fernandes. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, eu tenho muitos pontos a considerar sobre a fala de ontem do vereador César Maia em relação ao projeto de lei 834, que trata do destombamento da Gávea Pequena. Ele começa por assim dizer que não é residência oficial de verão dos prefeitos, mas sim a residência oficial. Bem, isso o senhor deve comparar com o próprio texto do tombamento, que se refere ao imóvel dessa forma, como residência de verão, sim, muito embora isso seja irrelevante diante do que se pretende. Disse ainda que passou ali todas as estações do ano por 12 anos. E eu concluo, vereador, quanto gasto para a administração municipal. Prefeitos não devem morar em palácios, não são reis. Tem, como qualquer um de nós, que arcar com suas próprias despesas. Aí o senhor seguiu de uma forma, no mínimo, deselegante, diferente do César Maia que conhecemos, perguntando quem nos solicitou esse projeto de lei e com que finalidade. E isso eu não vou deixar sem resposta. Não gosto de insinuações, não gosto que coloquem dúvida sobre minhas ações. O senhor me conhece bem, fui sua secretária de Meio Ambiente, sabe que não existe ingerência no meu mandato, não tratei dessa matéria com ninguém da prefeitura ou de qualquer outro setor, se era essa a intenção que pretendia dizer. Como não existe movimento de cima para baixo, sou linear, sou reta e, principalmente, sou correta. O que motivou a elaboração do projeto foi a despesa
com um equipamento que atualmente não tem uso, e também o nosso posicionamento de que a residência oficial de qualquer prefeito deve ser a casa dele, mantida por ele. O nome disso, especialmente nesse momento de crise econômica, é exemplo. Pergunte à população se ela concorda em arcar com esses custos, ou se a população prefere ver esse e outros gastos não prioritários aplicados no que de fato importa. Mas, independente das colocações e divergências, concordamos com os argumentos históricos e seguiremos com nova proposta de modificação do uso e não mais o destombamento, que antes estava incluído por gerar manutenção de alto custo. Dessa forma, vamos gerar economia para a cidade, que é o nosso único objetivo. Economia essa que poderá ser aplicada em outros projetos, além, é claro, de resguardar também esse patrimônio da cidade. E quero dizer mais, faço essa resposta doída, porque a minha postura sempre foi, nessa casa, de defender as ideias e as propostas de todos os companheiros, em especial o ex-prefeito César Maia, por quem tenho uma grande admiração, um grande respeito, mas não poderia deixar de registrar a minha posição em relação a esse projeto, qual a intenção e o que me fez apresentá-lo. Na próxima semana, apresentarei um projeto que vamos trabalhar nesse final de semana, exclusivamente em relação ao uso desse equipamento. Muito obrigada. Obrigada, vereadora. Não tem mais ninguém pela ordem, Tânia. A presidência suspende para a confecção de ato. A presidência suspende a sessão para a confecção dos avulsos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Para consulta, a redação final do seguinte projeto. Projeto de lei número 790-A de 2018, de autoria do Poder Executivo, que institui programa de incentivo à quitação de créditos tributários de devedores em falência, recuperação judicial, insolvência civil ou risco de insolvência apurado com base no modelo de Kenneth, a partir de demonstrações contábeis auditadas, institui o Fundo Especial da Administração Tributária e da outras providências. Caso não sofra emendas de redação, será considerada aprovada e irá a autógrafos nos termos do artigo 249, parágrafo 1º do Regimento Interno. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, o projeto requer quórum de maioria absoluta. Projeto de lei complementar, número 58-A de 2018, mensagem número 70 de 2018, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a realizar ações de melhorias habitacionais em áreas carentes, com ocupação consolidada e da outras providências. A matéria recebeu emenda de número 6 e os avulsos já estão à disposição dos senhores vereadores. Em discussão a matéria. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador doutor Jairinho. Presidente, para encaminhar quando puder. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, vamos votar em segunda discussão projeto que houve consenso de todos os vereadores. Sabemos das dificuldades
já foram discutidos aqui exaustivamente o projeto do cimento social, mas é um projeto que vem ao encontro das pessoas que mais precisam. Um projeto que visa saúde, salubridade. Eu tenho certeza que todos os vereadores, não só os vereadores da base, assim como os vereadores que também fazem oposição. Tem a emenda aqui do vereador Renato Cinco, que fez a emenda e vamos caminhar favoravelmente. O projeto já havia sido emendado em primeira discussão, com emenda da vereadora Rosa, enfim. Foi um projeto emendado em primeira e será emendado em segunda discussão. Eu tenho certeza que é para o bem da cidade do Rio de Janeiro. Então, peço os esforços para que nós possamos votar favoravelmente a emenda e favoravelmente ao projeto assim emendado. Muito obrigado, senhora presidente. Para discutir a matéria, convido o nobre vereador Fernando Willian. Boa tarde, senhora presidente, senhores vereadores, demais cidadãos presentes na sessão, aqueles que nos assistem. Na verdade, hoje eu vim disposto a tratar de um tema que não tem relação direta com a matéria que queremos votar e que, de antemão, não antecipo que votarei favoravelmente, apesar de algumas restrições, mas eu acho que a Câmara de Vereadores não pode deixar passar em branco, não é, o que está se passando hoje no nosso país. Eu mesmo tinha uma emenda apresentada pelas comissões e não pude contar com a assinatura de 2 vereadores da Comissão de Assuntos Urbanos, emenda que eu considero da maior importância, porque diz a emenda: as intervenções previstas no caput deste artigo deverão necessariamente ser apresentadas, discutidas e aprovadas previamente pelos moradores. Não, desculpe, impactadas não poderão resultar em remoções forçadas. Essa é a emenda do vereador Renato Cinco, que teve sorte melhor que a minha e conseguiu o número necessário de assinatura das comissões. No meu caso, ficou faltando, como eu disse, a assinatura dos vereadores da Comissão de Assuntos Urbanos. E a emenda que eu tentei apresentar dizia o seguinte: as intervenções previstas nesta lei resultarão de estudos prévios da Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação, que definirá tecnicamente os locais que, em ordem crescente de prioridades, deverão ser atendidos de acordo com o orçamento previsto. Ou seja, se nós tivéssemos um entendimento lógico, né, e que, aliás, sobre o qual já há jurisprudência, que a Câmara não tem que autorizar o prefeito a fazer aquilo que a lei já permite que ele faça, desde que ele tenha recursos orçamentários e que a proposta esteja prevista na lei de diretrizes, né, e tenha recursos orçamentários disponíveis. O que, aliás, é o caso. Muito corretamente, o Tribunal de Contas, diante da proposta defendida pelo prefeito, inclusive durante a campanha, né, e da sua decisão de, cumprindo um compromisso de campanha, levar adiante o projeto, né, de reformas de casas em comunidades pobres, questionou o prefeito com que critérios isso seria feito, até porque, né, o prefeito estaria investindo recursos públicos, né, em áreas, em moradias que, não pertencendo ao poder público, leva a dúvidas. Né? Esse é um projeto, por exemplo,
que pode ser tratado numa situação de crise econômica como a que nós estamos enfrentando, como um projeto, enfim, de interesse meramente político. Não estou descendo esse detalhe, até porque quando a gente aprova um projeto aqui, ou quando ele existe na lei de diretrizes orçamentárias, etc. e tal, pode ser por esse ou por qualquer outro prefeito a utilização de recursos públicos para escolher uma área da cidade que politicamente lhes interessa, né, e aplicar o recurso, né, que é o recurso do contribuinte, é o recurso de todos nós, é o recurso da população. Então, já, né, que o prefeito, por orientação do Tribunal de Contas, decidiu que, a meu ver, não tinha menor sentido encaminhar à Câmara o pedido de autorização para pôr em prática algo que ele já tem condições de realizar, né, eu acho que compete à Câmara, né, apresentar, né, ao Governo as condições em que nós entendemos que um projeto dessa natureza tem que ser implementado. Né, os critérios, né, o que eu defendo, por exemplo, na emenda para a qual eu não consegui número suficiente. Aliás, tem até número suficiente para apresentar a emenda, mas tirar o projeto da ordem do dia, e essa não é a intenção. Eu queria apresentar pelas comissões, e 2 vereadores não puderam comparecer, e eu vou tratar disso em seguida. Mas, já que foi encaminhada à Câmara, a Câmara tem que estabelecer os critérios. Eu peço que o meu tempo seja descontado. As pessoas que falem não tem nenhum problema, mas falem pelo menos baixo. Eu não consigo nem ouvir o que eu estou falando. Bom, então, já que a Câmara, né, passou a ter, digamos assim, a prerrogativa de estabelecer de que forma esse projeto deva ser implementado, que, pelo menos, um órgão técnico da Prefeitura, como a Secretaria de Urbanismo, na Habitação e demais assuntos urbanos, possa ser ouvida e criteriosamente definir quais os locais prioritários, em ordem crescente, de implementação dos recursos que estão previstos no orçamento. Isso é o mínimo no meu entendimento. Mas, enfim, a informação que eu obtive é que os vereadores Marcelo Siciliano e o vereador Chiquinho Brazão não conseguiram se fazer presente pela, falta de combustível na cidade, né, que faz com que a gente esteja vivendo aí uma situação de semi-caos. E aí eu queria passar a tratar desse assunto, que eu acho que nós deveríamos ter realizado a sessão ordinária e tratado desse assunto, porque é um assunto gravíssimo. Não é? Nós estamos, no meu entendimento, pelo caminho da direita, chegando à mesma situação que a Venezuela chegou pelo caminho da esquerda. Ou seja, no caso específico da Venezuela, essa é a minha opinião, respeito opiniões em contrário, nós tivemos um governo que entendeu de implantar, né, o socialismo real, o comunismo, enfim, num país que tem 80% do seu PIB dependente da monoprodução, da monocommodity, que é o petróleo. E, obviamente, não precisa ser muito inteligente para perceber que no quintal dos Estados Unidos, um país da dimensão e da importância da Venezuela não vai atingir esse objetivo. Sofrerá sanções econômicas, boicote de toda a ordem, até que chegue a situação que se encontra hoje, com quase 14.000% de inflação por ano, uma falta de alimento, falta de, enfim, elementos básicos para que a população possa viver, num caos absoluto. Então, da mesma forma que ali se cometeu um erro elementar da doença infantil do comunismo ou do esquerdismo, nós estamos cometendo no Brasil o que eu chamaria aqui, num neologismo, de doença infantil do direitismo. A doença infantil do direitismo, porque nós estamos permitindo
que a nossa economia seja uma economia completamente dependente do mercado internacional, especificamente em relação ao petróleo. Se nós conhecermos a realidade e os dados relacionados à nossa produção, à nossa exportação, importação, etc. e tal, nós verificaríamos que o petróleo, e, portanto, a Petrobras como empresa produtora, exportadora, importadora desse produto, tem um papel estratégico. Ela não pode ser submetida ao mercado da forma agressiva, violenta, irresponsável, liberaloide, como tem sido colocada. Ou seja, em um mês nós tivemos 8 aumentos sucessivos do preço do óleo diesel, da gasolina, afetando em praticamente 30% o consumo de óleo diesel por parte dos caminhões que transportam, enfim, já que nós não temos nem malha ferroviária nesse país. O resultado disso é essa situação que nós estamos assistindo aí. Uma greve de caminhoneiros que provoca o desabastecimento do país como um todo, colocando a situação de tal ordem de gravidade que eu não consigo, e aí eu vinculo uma coisa a outra, ter vereadores que assinem pela Comissão de Urbanismo a emenda que eu considero fundamental aqui para ser ajustado o projeto a uma necessidade da cidade. Enfim, eu penso que a gente faça, não agora, é claro, uma reflexão sobre isso. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas nós estamos resvalando perigosamente para uma situação de crise institucional, política, econômica, de proporções inimagináveis. A situação do Brasil hoje é de insolvência, de estagnação econômica. Essa crise é uma crise que nos levará ao retorno do crescimento inflacionário, porque as dificuldades, o crescimento da desvalorização do real com o aumento do valor do dólar vai impactar diretamente no preço de todas as mercadorias que dependem de importação. Ontem, por exemplo, faltava trigo em algumas padarias do Rio de Janeiro, porque nós importamos grande parte do trigo para fazer o pão no Brasil. Então é bom que a gente tenha atenção, que discuta com um pouco mais de profundidade o que tem a cidade a ver com isso. Tem tudo. A cidade, nesse momento, certamente está tendo um prejuízo enorme no seu comércio, nas suas atividades industriais, nas suas atividades econômicas, por conta de uma paralisação que é fruto de uma política irresponsável, de uma política antipátria, antipovo, que coloca o mercado acima do interesse público, do interesse da nação, do interesse da sociedade de um modo geral. E se nós não refletirmos sobre isso, quem irá fazê-lo? Se nós não contestarmos esse tipo de comportamento, quem irá fazê-lo? É como se estivéssemos aqui na Assembleia do Rio de Janeiro, a cidade politicamente mais importante do país, assistindo passivamente ou em conversas transversais uma crise de gravidade que nem nós talvez tenhamos o conhecimento necessário, as informações necessárias para dimensioná-la e saber aonde ela pode nos levar, com riscos, inclusive, de comprometimento da própria democracia. Para que eu não tome mais tempo dos senhores, e para que demonstre mais uma vez que a gente tem boa vontade com esse governo, que a gente quer que a cidade avance, se desenvolva, eu vou votar favoravelmente ao projeto, mesmo sem a minha emenda. Mas depois vou apresentar a emenda sob a forma de projeto, esperando que os vereadores possam assinar até pelas comissões e a gente votar o mais rapidamente possível, porque se nós estamos autorizando o governo a implementar um projeto que possibilita o governo a fazer intervenções em áreas não públicas, de interesse social, é claro, ou enfim, mesmo não sendo configuradas como de interesse social, áreas pobres, isso é positivo. Mas se nós não definirmos os critérios com que isso será aplicado, esses recursos serão aplicados, com certeza absoluta, mais cedo ou mais tarde, isso será um instrumento de politicagem, de demagogia, de utilização de recursos públicos de forma irresponsável, digamos assim, na aparência, na melhoria da aparência de determinadas áreas da cidade do Rio de Janeiro, para que se ganhe voto com isso, e o dinheiro público, os recursos públicos sejam destinados à vala comum aí que a gente tem assistido. Muito obrigado.
Não havendo mais quem queira discutir, em votação, pela ordem, o vereador Babá. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, que a população em geral, venho a ocupar esse pequeno espaço aqui, porque venho me pronunciar em apoio à greve dos caminhoneiros, que hoje completa 4 dias. Esta greve vem colocando em xeque o ilegítimo governo de Michel Temer e começa a afetar o abastecimento de produtos e mercadorias em vários estados. Os caminhoneiros resolveram dar um basta e partiram para a greve, porque não aguentam os reajustes permanentes das tarifas de combustíveis impostas por um plano econômico que pretende descarregar a crise nas costas da população trabalhadora. Desde julho de 2017, o preço da gasolina já subiu 50,04% e o do diesel 52,15%. No ano passado, o gás de cozinha teve um aumento de 67,8%. Nas refinarias, mas para os botijões de 13 quilos que são usados nas casas, um verdadeiro absurdo. Por isso, a greve dos caminhoneiros é um movimento legítimo que vai contra a política econômica de um governo que concede benefícios fiscais e isenções impositivas a poderosos setores econômicos, enquanto onera com impostos e aumento das tarifas ao conjunto da população, em nome de um equilíbrio das contas públicas, entre aspas. É uma greve justa também, porque enfrenta a política da direção da Petrobras em relação ao preço dos derivados de petróleo, como diesel, gasolina, gás de cozinha e outros combustíveis que variam conforme a alta do dólar. E a oscilação do preço do barril de petróleo, o que afeta os custos do transporte, incide diretamente sobre os preços aplicados à população trabalhadora. É necessário derrotar essa política da Petrobras e do governo Temer, cujo objetivo é apresentar uma empresa lucrativa para facilitar sua privatização. A greve dos caminhoneiros está no centro da cena, mas não é a única. Diversas lutas estão acontecendo. Os dos metalúrgicos da Mercedes-Benz em São Bernardo acabam de encerrar hoje uma greve triunfante. Os professores estaduais e municipais em várias regiões estão parados ou mobilizados. Os funcionários da Eletrobras conseguiram fazer recuar o governo, que retirou a medida provisória 814, que visava privatizar a estatal. Os petroleiros estão numa campanha nacional de mobilização contra a privatização da Petrobras e preparam paralisações. Já encerrarei. E essas e outras categorias que sofrem as consequências deste ajuste idealizado pelo ex-ministro e candidato Henrique Meirelles e implementado por Temer, podem e devem se unificar para derrotá-lo. A forte luta dos caminhoneiros está demonstrando que é possível baixar os preços dos combustíveis. Unidos numa greve geral, temos todas as condições para ir além. Podemos impedir que este governo ilegítimo e este Congresso corrupto privatizem a Petrobras e a Eletrobras, sucateiem os Correios, derrotar de vez a reforma da Previdência, exigir um aumento de salários e outras reivindicações. As centrais sindicais e sindicatos devem rodear de toda a solidariedade a luta dos caminhoneiros para que ela triunfe e, neste caminho, construir uma forte greve geral para derrotar os planos de ajuste e botar para fora este governo corrupto e seus aliados no Congresso Nacional. Nosso mandato está à disposição da greve dos caminhoneiros e chamamos a população a cercar de toda a solidariedade esse movimento. Muito obrigado, Vossa Excelência. Para encaminhar a matéria, o vereador Cláudio Castro. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, eu cresci ouvindo uma máxima de que de boas intenções o inferno está cheio. Falou isso hoje o vereador Paulo Pinheiro. Dito isso, eu não emendei novamente esse projeto, acho que a vontade da Câmara é soberana
Se você apresenta numa discussão e os vereadores entendem que aquela emenda não é boa, acho que não tem que ficar dando um murro em ponta de faca. Isso faz parte da minha conduta. Graças a Deus, a vereadora Rosa Fernandes conseguiu aprovar uma boa emenda em primeira discussão e o vereador Renato Cinco parece que aprovará também outra boa emenda agora. Então, o encaminhamento do Partido Social Cristão é que a gente vote favorável à emenda do vereador Renato Cinco e de outros também. E por nós entendermos, senhora presidente, que esse projeto, apesar de uma natureza boa, ele carece muito de mais substância, mais uma vez é um projeto raso, que pode custar milhões e milhões para a prefeitura e é mais um cheque em branco que essa casa dá ao executivo. Como eu disse que não daria mais cheques em branco ao executivo, a minha postura será encaminhar como líder o voto contrário ao projeto, não pelo seu mérito, mas porque eu acho que ele pode gerar especulação imobiliária, ele pode gerar especulação de voto, e acho que a gente não pode esquecer que governos vêm e vão, mas as leis teoricamente ficam para sempre. Então uma pessoa mal intencionada, não estou dizendo que o prefeito Marcelo Crivella é mal intencionado, mas alguém mal intencionado pode fazer dessa lei, que nós ora aprovaremos aqui, uma coisa muito ruim para a cidade e para a população do Rio de Janeiro. Por isso, como líder do Partido Social Cristão, eu encaminho contrário a essa matéria do cimento social. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira encaminhar, em votação. Em votação, a emenda de número 6. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Votação nominal. A presidência vai encerrar a votação. Como vota a vereadora Rosa Fernandes. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 38 senhores vereadores, não um senhor vereador. O projeto, a emenda está aprovada. Em votação ao projeto assim emendado. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Votação nominal.
Questão de ordem, presidente. Estamos em processo de votação. A presidência vai encerrar a votação. Estou aguardando. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim. Consignando o voto do vereador Luiz Carlos Ramos Filho. Como vota Vossa Excelência? Sim. Então votaram sim 34 senhores vereadores. Não, 4 senhores vereadores e uma abstenção. O projeto está aprovado e segue a redação final. A presidência registra a presença do deputado federal Luiz Carlos Ramos. Para a declaração de voto, o vereador Renato Cinco. Obrigado, senhora presidente. Eu quero apenas esclarecer que eu votei favoravelmente ao projeto sem grande entusiasmo. Acho que a nossa cidade precisa, na verdade, de um plano de habitação e não de medidas paliativas e que podem ser utilizadas eleitoralmente. Agora, eu fiquei muito preocupado com a utilização desse projeto, a revelia da vontade dos moradores ou na prática de remoções. Então, votei favoravelmente ao projeto porque o governo garantiu a aprovação de uma emenda de minha autoria que exige que os moradores sejam consultados e concordem com as obras e que esses recursos não sejam utilizados de maneira nenhuma para remoções. Então, votei a favor desse projeto no espírito de conseguir aprovar uma emenda que melhorasse o projeto. Mas eu continuo achando que a gente precisa de um plano de habitação. Inclusive, eu tenho um projeto nessa casa para o estabelecimento do plano de habitação de interesse social, só que eu ainda estou esperando ele amadurecer, né, que ele foi para mais de 10 comissões, quase um ano de tramitação para eu poder apresentar ele no plenário. Mas assim que o prazo das comissões estiver esgotado, eu vou colocar em pauta. Pela ordem, vereador Raimon. Declaração de voto, por favor. Declaração de voto? Para a declaração de voto, o vereador Fernando William. Bom, votei a favor do projeto em mais uma demonstração de boa vontade, em mais uma demonstração de que nós não estamos aqui para criar dificuldades, não é? A prefeitura, entendendo que grande parte de nossa cidade hoje, constituída por comunidades pobres, aonde as casas de alvenaria necessitam efetivamente de reformas para se ajustarem às áreas urbanas,
e que isso, inclusive, deveria certamente fazer parte de um plano municipal de habitação. No entanto, me preocupa, não é, a superficialidade, na generalidade do projeto, como eu já havia dito aqui na discussão da matéria. Então, acordei com o vereador Jairinho, peço que ele preste atenção para que, uma vez sancionado o projeto, né, uma vez publicado a sanção do projeto, eu vou apresentar um novo projeto de lei, né, ajustando esse projeto de tal forma que, né, ele fique mais amarrado, né, de que necessariamente a tomada de decisões por parte dos governantes, sejam eles esse ou outros que vierem, né, a ser eleitos pela cidade do Rio de Janeiro, estejam amarradas necessariamente, né, enfim, a uma discussão e a orientação por parte da Secretaria de Urbanismo, Habitação, né, Interesse Social, de quais os critérios que deverão ser adotados para que essa política, não é, de reforma de unidades de moradias precárias possa ser implementada no Rio de Janeiro. O que nós votamos hoje aqui, e disse bem o vereador Cláudio de Castro, foi um cheque em branco à Prefeitura, não é, para que o prefeito possa utilizar da forma que quiser os recursos da ordem de 2 milhões que estão aí na janela orçamentária, mas que se eventualmente resolver, dentro daqueles 30% de remanejamento, acrescentar um valor substancial, né, poderá fazê-lo sem que a gente tenha critérios de escolha de onde serão feitas estas reformas, se serão prioritárias ou não, se terão caráter eleitoral ou não. Tá? Não estou, volto a dizer, me referindo especificamente à Prefeitura A, B ou C. Na medida que a gente vota um projeto autorizando que se reforme, né, unidades habitacionais, né, ao bel prazer do Poder Executivo, né, isso pode servir como instrumento meramente político, volto a dizer, né, sem nenhum critério de planejamento, sem nenhum critério de ordenamento urbano, enfim, única e exclusivamente para atender o interesse eleitoral daquele que estiver no poder. Então, com o acordo do vereador Jairinho, né, de aprovar a mudança que proporemos, né, ao projeto em seguida, é que votei favoravelmente a matéria. Pela ordem, vereador Raimon. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, quero cumprimentar os presentes na galeria, cidadãs e cidadãos do Rio de Janeiro. Lembrar que ontem, no dia 23 de maio, nós protocolamos um requerimento de informações, no nosso mandato, que fala sobre, na verdade, uma questão ligada à requalificação ambiental do Jardim Guanabara, na Ilha do Governador. Tem uma obra orçada em R$210 mil, tem também o nome da empresa responsável, e a gente recebeu no gabinete, no nosso gabinete, moradores que dizem ter acesso a esse processo apenas por meio de procuração, a não ser por meio de procuração. Então, nós fizemos 6 perguntas sobre o que aconteceu e que está acontecendo na Ilha do Governador. E aí eu passo a expor o que está acontecendo. Na verdade, em 1993, foi criada a Área de Proteção Ambiental e Recuperação Urbana, a APARU, do Jequiá, com 147 hectares. E inclui o Manguezal de Jequiá, uma área remanescente de Mata Atlântica, o Morro do Matoso, Sambaquis e a colônia de pesca Z10, primeira colônia de pescadores, criada em 1920, vai fazer 100 anos daqui a 2 anos. A área em questão é parte da APARU e possui um ecossistema que serve de ponto de apoio para a migração de vários animais silvestres. Em dezembro de 2017, iniciou-se uma obra que é financiada por uma medida compensatória da empresa SPE Empreendimentos Imobiliários. A obra de requalificação ambiental do Jardim Guanabara tem um processo e a obra foi orçada em R$210 mil.
Processo esse que tem o número aqui nesta minha folha, que vou passar depois para publicação. E está sendo fiscalizada pela Secretaria de Conservação e outras secretarias, outras coordenadorias, na gerência de projetos especiais da Coordenadoria de Áreas Verdes. A empresa responsável pela execução da obra é a empresa EVP. Os moradores fizeram a requisição do processo, mas não deixaram. Só permitem as vistas com procuração. Devido à mídia dada ao caso, a Prefeitura iniciou um trabalho de modo acelerado com a Conlurb, derrubando árvores com o uso de motosserra. Mais de 80 árvores, inclusive espécies nativas, foram mortas. Já é visível a clareira do meio do terreno, que nós podemos visualizar através de fotografias de satélite, que nós podemos encontrar no Google Maps, etc. Moradores indignados com essas ações, que se estendem até durante a noite, já chegaram a entrar na frente de um caminhão da Conlurb e chamarem a viatura policial para registrar a ocorrência contra corte de árvores. No sábado, dia 12 de maio, os moradores se reuniram e fizeram uma caminhada por toda a obra, constatando as atrocidades. Tudo documentado e enviado ao promotor do Ministério Público, Carlos Frederico Saturnino, que instalou um inquérito civil de número, que está aqui o número, vai para a publicação, a fim de responsabilizar os culpados por este crime ambiental. Os moradores procuraram mais informações e descobriram que essa revitalização é uma iniciativa da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Moradores temem, inclusive, que cheguem a instalar ali quiosques no local. É, na verdade, visível e recorrente a saída de animais daquela região, atravessando vias de rolamento de automóveis, inclusive com matança de alguns animais atropelados, gambá, sagui, etc. A cerca de 100 metros dali, 3 praças estão abandonadas, inclusive sem ter nenhuma nomeação, além de uma quadra de esportes. Áreas essas que poderiam ter recebido nome, replantio, mobiliário urbano, como o Parque Infantil e Academia de Terceira Idade, sendo desnecessária essa devastação de área da Mata Atlântica. Depois de a televisão noticiar essas questões aqui levantadas, a Prefeitura também se pronunciou através das mídias sociais. Eu passo aqui a ler pronunciamento da Prefeitura. Abro aspas. O projeto do bosque prevê a permanência da vegetação existente, incluindo o plantio de árvores nativas da Mata Atlântica. Para melhor preservação do local, foi necessária a remoção das espécies invasoras e o trabalho é acompanhado por especialistas. Fecho aspas, nota da Prefeitura do Rio. Quero convidar a Comissão de Meio Ambiente desta Casa que faça uma visita a esta área citada aqui no meu pronunciamento e quero também convidar a Comissão Especial dos ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, para que façamos uma visita ao local aqui mencionado na minha fala, na Ilha do Governador, para podermos averiguar e, portanto, fazer os encaminhamentos devidos. O requerimento de informação foi feito, esperamos a resposta da Prefeitura e peço que seja publicada na íntegra a fala que fiz aqui em respeito aos moradores e moradoras que procuraram o nosso mandato por esses dias. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem. A presidência acolhe a vossa solicitação, vereador Raimon. Pela ordem, o vereador Paulo Pinheiro. Senhora presidente, senhores vereadores, que já não são muitos no momento dentro do plenário, mas eu queria fazer um pequeno lembrete a todos vocês. Nós estamos aí alguns dias, provavelmente daqui a uma semana, 2 semanas, por aí, de discutirmos aqui no plenário, de votarmos a proposta do governo sobre a taxação dos inativos. Não tenho visto muita discussão entre os vereadores sobre isso.
há uma compreensão entre muitos vereadores de que são necessários esses recursos, que é necessário buscar recursos no servidor público para ajudar o equilíbrio econômico do FUNPREVI. Eu queria que todos prestassem atenção e procurassem ler o que eu vou falar aqui agora. No dia 14, agora passado, o prefeito colocou no Diário Oficial uma série de decretos de remanejamento. Entre eles está o decreto que remaneja 11 milhões de reais do FUNPREVI, ou seja, esse fundo que o prefeito quer que nós passemos a cobrar dos servidores, 11%. Um fundo que está precisando de recursos. Pois bem, os recursos que já existem no fundo, o prefeito apresenta um decreto de remanejamento, tirando 11 milhões desse fundo e colocando para algo. Não foi para a saúde, não foi para a educação, não foi para o transporte, mobilidade urbana, nada. Foi apenas para capitalizar a empresa, a SEDURP, a Companhia Urbana do Porto do Rio de Janeiro. Então, o dinheiro do servidor, o dinheiro que estava lá, que é pouco, ou seja, estamos em crise, o FUNPREVI está em crise, precisa de mais dinheiro, e o prefeito tira 11 milhões de lá e coloca para capitalizar a SEDURP. Eu acho que os senhores todos têm que pensar muito bem em relação àquilo que o prefeito anda pedindo aqui nessa casa para que vocês votem, porque todos terão compromisso em explicar isso para aqueles que sustentam o trabalho das políticas públicas do Rio de Janeiro. 11 milhões do FUNPREVI foram retirados para capitalizar uma companhia municipal. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Rocal. Senhora presidente, todos nós fomos surpreendidos ontem com a matéria do jornal informando do selamento de paz entre o secretário da Casa Civil, Paulo Messina, e o secretário de Educação, César Benjamin. Eu acho que o prefeito Crivella ontem inaugurou na gestão dele que na escola seria considerada a sala do pensamento, ou a salinha do castigo, onde pega o aluno bagunceiro, o aluno que faz bagunça, que briga com o coleguinha, e coloca lá para fazer cópia. Na época antiga, em 1940, 1950, não devo brigar com o coleguinha, não devo brigar com o coleguinha, não devo brigar, 500 vezes. E aí, no final, aquele aluno assina. O que aconteceu ontem? O secretário Paulo Messina assinou e o secretário César Benjamin também assinou. Então, o tio Crivella inaugurou ontem essa salinha do pensamento para colocar exatamente os secretários em seus devidos lugares. Mas, o que o secretário Paulo Messina colocou em sua live no Facebook é uma coisa muito séria. Afirma que a Secretaria Municipal de Educação fez contratos emergenciais e dispensou a licitação. Então, diante desse fato que eu considero grave, como presidente da Comissão de Educação, eu estou apresentando aqui o apoiamento de mais de 20 vereadores, uma CPI, exatamente para investigar e apurar os contratos emergenciais da Secretaria Municipal de Educação. Então, agradeço todos os pares pela assinatura, quem ainda não assinou dá tempo, e ao mesmo tempo dando entrada na solicitação que essa mesa diretora realmente, através do presidente, defira a CPI para investigar esses contratos emergenciais da Secretaria Municipal de Educação. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador. Passa essa matéria seguinte, em tramitação ordinária em segunda discussão. O projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 582, de 2013, de autoria do vereador Rafael Luizio de Freitas, que substitui o artigo 2º da lei número 5.598, de 25 de junho de 2013, permitindo a fixação de ar-condicionado tipo Sprint com uma mão francesa em ação inoxidável ou em outro material compatível.
Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, vereador Leonel Brizola. Senhora presidenta, eu analisando a pauta, me chamou a atenção um projeto aqui que infelizmente já está em segunda discussão, que é o projeto de lei número 494, de autoria do vereador Hinaldo Silva, que institui a implantação de estudo da Constituição nas escolas da rede pública municipal do Rio de Janeiro. Pois bem, eu queria fazer uma comunicação à Comissão de Justiça e Redação, que parece que comeu mosca nesse assunto aí. Eu queria, não sei quem é o presidente, mas... Quem é o presidente? Tiago Carribeiro, né, está sempre ali na comissão, atento, né, uma pessoa muito atenta à Constituição. Mas é o seguinte, eu queria até comunicar à mesa, há um projeto meu aprovado, e é lei, e é igual. Como é que passa em primeira e vem para o plenário com a mesma similaridade? Eu não consigo entender a Comissão de Justiça dessa casa. Uma vez eu falei ao Tiago Carribeiro que ele utilizava a comissão de uma maneira equivocada. Para os amigos, tudo. Para os amigos, tudo. Para aqueles que se opõem, eles trabalham com uma lupa. Até se uma vírgula tiver equivocada na frase. Já estamos em segunda discussão. O mesmo projeto que já é lei. Então, uma falha gravíssima da Comissão de Justiça e não sei se da consultoria legislativa, algo assim. Então, já que os membros da Comissão de Justiça eu não estou vendo agora no plenário, eu faço essa comunicação. Então, nesse sentido, eu queria que pudesse adiar essa lei, adiar esse projeto de lei. Eu sei que ele não é agora na pauta, mas que a mesa pensasse ele, retirasse disso aí, fizesse um estudo, porque há uma similaridade gritante do projeto, sendo que uma já é lei. Então era esse meu comunicado, senhora presidenta, muito obrigado. Vereador, a presidência acolhe a vossa questão de ordem e assim que nós chegarmos no projeto, retiraremos da pauta. Obrigada. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária. Em segunda discussão, o projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 314/2017, de autoria do vereador Ítalo Ciba, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos bancários em disponibilizar 50% dos terminais sem identificação biométrica nos postos de agências e bancárias. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final e segue autógrafo. Consignando o voto contrário do vereador Leandro Lira. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão. Vereadora, acho que a senhora pulou uma folha. A senhora está fora da... eu estava tentando entender esse... Em tramitação ordinária, em segunda discussão, o projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 693/2014, de autoria do vereador Jorge Manaia, que normaliza monitoramento da qualidade de água dos chuveirinhos, das praias e dos piscinões do município do Rio de Janeiro. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
dispensar a redação final e segue autógrafo. Passa essa matéria seguinte, tramitação ordinária. Em segunda discussão, projeto de lei número 1465 de 2015, de autoria do vereador Leonel Brizola, que inclui na lei número 5.242 de 17 de janeiro de 2011, inverta corporativa de trabalhadores em serviços editoriais e noticiosos limitadas como de utilidade pública. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto segue a autógrafo. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, o vereador Leonel Brizola. Eu só queria fazer um conserto na minha fala, porque a assessoria técnica legislativa me enviou aqui e disse que fez essa ressalva à Comissão de Justiça e Redação. Ela está aqui. Então, está aqui. Ela fez sim. Aspecto da redação. Similaridade. Então, mais uma vez, eu chamo aqui os membros da Comissão de Justiça que brigam aqui como se fossem dono da Comissão de Justiça, sabe? Vereador Carlos Ribeiro, que não é a primeira vez que apronta uma dessa, que tem uma acuidade, às vezes, não compreensível nos termos da lei, e de outra maneira ele deixa passar. Então eu queria fazer essa fala diretamente ao vereador Thiago Carlos Ribeiro e à sua assessoria. Alguém comeu mosca aí, companheiro. Muito obrigado, senhor. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 2027-2016, autoria dos vereadores Átila Nunes, exíquo, que declara patrimônio cultural de natureza imaterial do povo carioca a festa de São Cosme e São Damião, no dia 27 de setembro. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, o projeto irá ao autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 229 de 2017, de autoria da vereadora Rosa Fernandes, que dispõe sobre o acesso eletrônico aos contra-cheques e às declarações anuais de rendimentos pelos servidores e empregados públicos ativos e inativos de pensionistas dos poderes executivo e legislativo municipais, incluindo o Tribunal de Contas do município. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto irá ao autógrafo. Passa essa matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão. Projeto de lei número 284 de 2017, de autoria do vereador Otônio de Paula, que dispõe sobre a cobrança de diária de permanência por parte da rede hospitalar privada do município do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto irá ao autógrafo. Registrando o voto contrário do vereador Leandro Lira e a vereadora Tereza Berger. Esse projeto foi pedido para um adiamento de uma sessão. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 314 de 2017, de autoria do vereador Ítalo Ciba, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos bancários e disponibilidade.
em disponibilizar 50% dos terminais de identificação biométrica nos postos e agências bancárias. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 324 de 2017, de autoria do vereador Marcelo Siciliano, que dispõe sobre a implantação do polo gastronômico, cultural e de lazer, do Recreio dos Bandeirantes e da outras providências. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 386 de 2017, de autoria da vereadora Vera Lins, que reconhece como polo comercial de peças automotivas da cidade do Rio de Janeiro, o bairro da Penha e da outras providências. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 400 de 2017, de autoria do vereador Eliseu Kessler, que inclui o dia da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Madureira, no calendário oficial da cidade, consolidado pela lei número 5.146 de 2010. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte, tramitação ordinária, em segunda discussão. Projeto de lei número 405 de 2017, de autoria do vereador Raimon, que dá o nome de Hamilton Leão de Oliveira ao espaço do voleibol na Praça Sérgio Apolinário, localizada entre as ruas Júlio José Rosa e José Vilela, no bairro de Bangu. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão. Projeto de lei número 425 de 2017, de autoria do vereador Renato Cinco, que reconhece como de interesse cultural, social e ecológico para o município do Rio de Janeiro a Feira de Trocas e Sustentabilidade Desapegue-se. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão. Projeto de lei número 468 de 2017, de autoria do vereador Cláudio Castro, que tomba como bem cultural de natureza imaterial o evento denominado Festa do Cantinho das Concertinas, na cidade do Rio de Janeiro. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 488 de 2017, de autoria do vereador Alexandre Esquerdo, que dispõe sobre a implantação de polo gastronômico e cultural de Olaria e de outras providências. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 494 de 2017, de autoria do vereador Hinaldo Silva, que institui a implantação do estudo da Constituição em miúdos nas escolas da rede pública municipal do Rio de Janeiro. Por solicitação do vereador Leonel Brizola, a matéria foi solicitado adiamento por uma sessão. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, tramitação ordinária, em segunda discussão. Projeto de lei número 506 de 2017, de autoria do vereador Zico Bacana, que obriga os hospitais e maternidades situados no município do Rio de Janeiro a fazerem a inserção do tipo sanguíneo
e do fator RH do recém-nascido e de sua mãe, juntamente com os demais elementos identificadores de nascimento por meio da certidão fornecida após o nascimento da criança nas unidades hospitalares ou maternidades. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 568 de 2017, de autoria da vereadora Luciana Novaes, que declara patrimônio cultural de natureza imaterial a gafieira Elite no município do Rio de Janeiro. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, o projeto segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 524 de 2017, de autoria do vereador Tiago Carribeiro, que inclui na lei 5.242 de 2011 a obra social Dona Meca, como de utilidade pública. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 780 de 2018, de autoria do vereador Chiquinho Brazão, que inclui na lei 5.242 de 17 de janeiro de 2011, o Pau Ferro Futebol Clube como de utilidade pública. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto segue a autógrafo. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária. Em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 70 de 2017, de autoria da vereadora Tereza Berg, que concede o título de cidadão honorário ao embaixador Jaime Van Zeller Leitão. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, o projeto segue a promulgação. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 74 de 2017, de autoria do vereador Paulo Pinheiro, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a José Antônio Vieira de Freitas Filho. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto segue a promulgação. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 79 de 2017, de autoria do vereador professor Célio Luparelli, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Paulo Ror. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, o projeto segue a promulgação. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 84 de 2018, de autoria do vereador Carlos Caiado, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Daniel Blume Pereira de Almeida, procurador do Estado e juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Maranhão. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, o projeto segue a promulgação. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 94 de 2018, de autoria da vereadora Tânia Bastos, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Solange Assimos. Em discussão.
Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. A matéria segue a promulgação. Passa essa matéria seguinte em tramitação ordinária. Em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 100 de 2018, de autoria do vereador Eliseu Kessler, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Manuel Cardoso de Araújo. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria segue a promulgação. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de resolução número 10 de 2017, de autoria dos vereadores Zico, Alexandre Esquerdo, Rafael Luiz de Freitas e William Coelho, que dá o nome de Estúdio Jornalista Francisco José Tadini e Barros, ao estúdio de gravação da Rio TV Câmara, na Praça Floriano, número 51, segundo andar, Cinelândia. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto segue a promulgação. Projeto de lei em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei número 432, de 2013, de autoria dos vereadores Dr. Jorge Manaia e Dr. Carlos Eduardo, que proíbe o recebimento de medicamento que tenha ultrapassado 20% do seu prazo de validade nas aquisições onerosas de medicamentos realizadas pela administração pública municipal e da outras providências. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Administração e Assuntos ligados ao servidor público. Para emitir o parecer, convido o vereador Fernando Ilha. Parecer favorável. O parecer é favorável. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa essa matéria seguinte, tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 1689 de 2015, de autoria do vereador Marcelino de Almeida, que cria o Vale Táxi gestante e dá outras providências. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Administração e Assuntos ligados ao servidor público. Para emitir o parecer, convido o nobre vereador Fernando Ilha. Parecer favorável. O parecer é favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, convido o vereador Átila Nunes para emitir o parecer pela Comissão de Saúde. Parecer favorável. O parecer é favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Defesa da Mulher, convido a vereadora Vera Lins, pela Comissão da Mulher. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Transportes e Trânsito. Convido o vereador a vereadora Vera Lins, pela Comissão de Transportes e Trânsito. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa essa matéria seguinte, limitação ordinária. Em primeira discussão, projeto de lei número 271 de 2017, de autoria dos vereadores Renato Cinco, Tarcísio Mota, Marcelino de Almeida, que reconhece como de interesse histórico, cultural, desportivo e social para o município do Rio de Janeiro o estádio Proletário Guilherme da Silveira Filho, também conhecido como Moça Bonita. Em discussão a matéria. Desculpa. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Assuntos Urbanos. Para emitir o parecer, convido o vereador Fernando Ilha. Parecer favorável. O parecer é favorável. Pela Comissão de Cultura, quero
Convido o nobre vereador Tarcísio Mota. Para emitir o parecer pela Comissão de Cultura, convido o vereador Fernando Ilha. Parecer favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Esporte e Lazer, convido o vereador Fernando Ilha. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte, limitação ordinária. Em primeira discussão, projeto de lei número 639 de 2017, de autoria do vereador Fernando Ilha, que dispõe sobre a anulação e redução de espaços destinados à atividade cultural e da outras providências. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Para emitir o parecer, convido o vereador Fernando Ilha. Fernando Ilha. Convido a vereadora Vera Lins. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Administração, Assuntos Ligados ao Servidor Público, convido a vereadora Vera Lins. Vera Lins para emitir o parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Parecer favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Assuntos Urbanos, vereadora Vera Lins. Acho que eu vou ficar aqui direto. Parecer favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Cultura, convido o vereador Átila Nunes. Então, pela aprovação, com certeza. Favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, convido a vereadora Tereza Berger. Parecer favorável. O parecer é favorável. Para emitir o parecer pela Comissão... Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa essa matéria seguinte, limitação ordinária. Em primeira discussão, projeto de lei número 390 de 2017, de autoria da vereadora Verônica Costa, que declara a dança do passinho patrimônio cultural e imaterial do povo carioca. Em discussão a matéria. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Cultura. Convido a nobre vereadora Vera Lins. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria voltará em segunda discussão. Passa essa matéria seguinte, limitação ordinária. Em primeira discussão, projeto de lei número 398 de 2017, de autoria do vereador Renato Cinco, que reconhece como de interesse cultural, social e ambiental para o município do Rio de Janeiro a Feira da Roça Agroecologia e Cultura de Vargem Grande. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Cultura. Para emitir o parecer, convido o vereador Babá. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura, convido o vereador Fernando Ilha. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte, limitação ordinária. Em primeira discussão, projeto de lei número 544 de 2017, de autoria do vereador Marcelo Ará, que institui o título Amigo do Meio Ambiente. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Para emitir o parecer, convido o vereador Fernando Ilha. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, convido o vereador Fernando Ilha. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Meio Ambiente, convido o vereador Leandro Lira. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Discussão à matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa essa matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão.
projeto de lei número 552 de 2017, de autoria do vereador Felipe Michel, que autoriza as pessoas jurídicas que operam vias rodoviárias sob o regime de concessão no município do Rio de Janeiro a atribuir nomes nas alças de acesso e saída ao longo do trecho que opera e da outras providências. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Para emitir o parecer, convido o vereador Fernando Willian. Favorável. Parecer é favorável. Pela constitucionalidade. Para emitir o parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, convido o vereador Fernando Willian. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos, convido o vereador Fernando Willian. Favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Educação, convido o vereador Renato Cinco. Parecer favorável. O parecer é favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, convido o vereador Ítalo Ciba. Parecer favorável, presidente. O parecer é favorável. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa essa matéria a seguinte, limitação ordinária. Em primeira discussão, projeto de lei número 554, de 2017, de autoria do vereador César Maia, que dá o nome de Irã Araújo a trecho inominado do corredor Transcarioca, localizado na 10ª região administrativa. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Assuntos Urbanos. Para emitir o parecer, convido o vereador Fernando Willian. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Educação, convido o vereador Renato Cinco. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa essa matéria seguinte, tramitação ordinária. Em primeira discussão, projeto de lei número 663 de 2017, de autoria do vereador professor Dalmir, que inclui o dia da campanha municipal de reflexão sobre o abandono de animais no calendário oficial da cidade, consolidado pela lei número 5.146 de 2010. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Educação. Para emitir o parecer, convido o vereador Renato Cinco. Parecer favorável. O parecer é favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Direitos dos Animais, convido o vereador Fernando Willian. Favorável. Parecer é favorável. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa essa matéria a seguir, tramitação ordinária. Em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 97 de 2018, de autoria do vereador Luiz Carlos Ramos Filho, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Teodomiro José de Freitas. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Justiça e Redação. Para emitir o parecer, convido o vereador Fernando Willian. Pela constitucionalidade. Pela constitucionalidade. Para emitir o parecer pela Comissão de Educação, convido o vereador Convido a vereadora Tereza Berger. Favorável, senhora presidente. Parecer favorável. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa essa matéria seguinte, tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de decreto legislativo número 103 de 2018, de autoria das Comissões de Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de Educação, que convoca o secretário municipal de Educação para prestar esclarecimentos acerca de assuntos inerentes às suas atribuições. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Esgotada a pauta que justificou a presente sessão, a presidência, antes de encerrar, convoca a sessão extraordinária para as 18h02 com a seguinte ordem do dia.
Projeto de Decreto Legislativo número 103 de 2018. Está encerrada a sessão. Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. A presidência submete ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a ordem do dia em tramitação ordinária, em segunda discussão. O projeto é de quórum maioria simples. Projeto de Decreto Legislativo, número 103 de 2018, de autoria das Comissões de Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de Educação, que convoca o secretário municipal de Educação para prestar esclarecimentos acerca de assuntos inerentes às suas atribuições. O senhor, em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto segue a promulgação. Esgotada a pauta, a presidência, antes de encerrar a sessão, convoca a sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.